Isso aí. Queridos, nós estamos então neste domingo iniciando as 7 semanas da restituição. Vamos repetir? As 7 semanas? Tá fraco. As 7 semanas? Tá chegando lá. Tá chegando lá. O Senhor quer nos restituir muitas coisas. Se é para restituir, é porque tem coisas que foram perdidas com o passar do tempo. É porque tem coisas que foram roubadas pelo inimigo com o passar do tempo. É porque tem coisas que precisam voltar para o ponto de onde elas pararam, mas a partir daí crescerem como nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente fala de restituição, não é uma volta ao passado, mas é restituir o que foi perdido, roubado ou prejudicado no passado e que me atrapalha até hoje num crescimento maior na minha vida espiritual. Então, nesta noite, nós estamos falando sobre a restituição de Deus em relação à nossa vida com Ele, a nossa vida pessoal com Deus, com o Senhor, a nossa vida de relacionamento íntimo e direto com Ele. Amém, Jesus? Porque, queridos, quando nós temos um relacionamento íntimo e direto com Deus, a nossa vida toda muda. É diferente. É diferente. E nós precisamos sair daquela ideia que é só em determinados momentos em que eu busco a Deus. Só buscarei a Deus se eu estiver numa reunião, se eu estiver num encontro. Só vou orar se tiver alguém orando também. Só vou ler a Bíblia se o pastor falar que nós vamos ter que ler um texto aqui, se a pastora falar que tem que ler um texto acolá, e assim por diante. Não, meus queridos, nós precisamos resgatar os valores de alguém que realmente busca ao Senhor, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em espírito e em verdade. Não basta mera formalidade, não basta alguns momentos, não basta lembrar de vez em quando. E o que aconteceu no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, na vida da chamada igreja, é que muita coisa foi sendo perdida por conta das questões humanas que foram sendo colocadas. Então eu saio de uma igreja primitiva, cheia do poder do Espírito Santo, cheia de sinais e maravilhas, uma igreja que era muito perseguida, e quando ela deixa de ser perseguida, ela é oficializada como a religião oficial do Império Romano. E quando ela é oficializada, foi muito glorioso para os verdadeiros cristãos verem que, olha, agora chegou o momento em que vamos poder evangelizar ainda mais livremente e não vamos ter mais perseguição. Só que o resultado, ao invés de ser esse, foi o progressivo esfriamento da igreja. Começaram a criar muitas coisas para representar tudo que dizia respeito ao reino dos céus e as histórias da Bíblia. E muita coisa foi sendo acrescentada. E daqui a pouco, nada mais se falava sobre um evangelho puro, verdadeiro, transformador, onde Cristo é realmente o cabeça. Uma igreja que só é igreja se Cristo for o cabeça. Então, para que nós tenhamos uma igreja de verdade, Cristo tem que ser o cabeça. Para que eu seja cristão de verdade, Cristo tem que ser o meu cabeça. Ele é que manda. Se Ele mandar, eu faço. É para a esquerda, eu vou para a esquerda. É para a direita, eu vou para a direita. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, senhores. Não. Só leva a Deus aqueles caminhos que tem Jesus. Pode haver diferentes caminhos, só no sentido assim, agora é a esquerda, agora é a direita. Mas o evangelho, a palavra de Deus, não. São imutáveis, é sempre o mesmo.
que pode se aplicar a realidades diferentes. Aí, nesse sentido, caminhos diferentes, mas não a diretriz, não o caminho em si, porque esse é somente através do cabeça da igreja. E quem é o cabeça da igreja? O Senhor Jesus Cristo. Vamos falar bem alto. Quem é o cabeça da igreja? O Senhor Jesus Cristo, tá? Jesus quer dizer Deus salva, tá? Deus salva. Então ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, das suas trevas, das suas mazelas. Então durante muito tempo, muita coisa foi sendo perdida. Mas nunca Deus deixou de ter um remanescente fiel. Em todas as épocas, sempre houve um remanescente fiel ao Senhor. Que, aliás, continuava sofrendo perseguições internas dentro da própria chamada igreja. Sendo perseguido porque era genuíno. Sendo perseguido porque continuava crendo num evangelho simples, puro, poderoso, transformador e com sinais e maravilhas, aleluia. Então nós temos, durante a história, muitos períodos em que a coisa esfriou demais. E chegou um momento que teve a chamada Reforma Protestante. Quem já ouviu falar aqui da Reforma Protestante aqui? Lá com Martinho Lutero, mas tem outros, alguns antes dele, que plantaram, outros concomitantes com ele, alguns depois dele. Mas ele é considerado, assim como que o pai da Reforma Protestante. O que a Reforma fez? Precisamos de novo mostrar para o povo que tem que fazer tudo baseado na Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. São analfabetos, pastor, não vão conseguir ler a Bíblia. Então vamos fazer o seguinte, vamos ensinar o povo a ler. Vamos ensinar o povo a ler e escrever. E saibam vocês, tá? Que a alfabetização no mundo começou a se ampliar através do esforço das igrejas protestantes, que começaram a ensinar o povo a ler, para o povo ler a Bíblia e também para ser melhor instruído, melhor educado e poder entender todas as coisas. Então, isso foi um impacto enorme na vida da Europa. Teve um impacto enorme, tá? Então, quem realmente começou os grandes programas de alfabetização foram as igrejas protestantes. E que começaram a fazer isso através das escolas dominicais, onde eles ensinavam alfabetização e aí depois ensinavam o Evangelho de Jesus, a Bíblia, tá? E aí é que o povo começou a ser ensinado, porque a maioria do povo era analfabeta mesmo. Começou a mudar isso daí. Começou a mudar isso daí. E até hoje, se nós vamos ver, alguns dos países mais instruídos do mundo ainda são, como consequência desse trabalho que foi feito. Ainda vemos isso, Hoje vemos uma Coreia do Sul, que tem uma maioria de cristãos. Na Coreia do Sul, pasmem vocês, 68% da população tem curso superior. E há 30 anos atrás, era um país de analfabetos. Era um país de favela. Era favela e invasão no país inteiro. E hoje é um país lindo, desenvolvido tecnologicamente, com alta renda per capita. Por quê? Porque lá tem gente que até hoje, 5 da manhã, vai para a igreja orar. Porque não perdeu aquilo que nunca poderia ter sido perdido. Vai orar 5 da manhã. Depois da oração, aí vai trabalhar. Então, as igrejas são lotadas às 5 da manhã. Porque o povo vai orar. O povo vai orar. E isso não é algumas pessoas só que vão. Não, lotam as igrejas. As pessoas estão acostumadas a fazer isso. E elas fazem. Então, são valores incríveis. E nós não podemos perder valor nenhum. Então, Deus quer restaurar a nossa vida com Ele. Então, a primeira coisa que Ele quer restaurar é o nosso amor pela Sua palavra. Você ama a palavra de Deus? Olha, não vi muita convicção, não. Você ama a palavra de Deus? Tem que amar a palavra. Se eu amo a palavra, eu vou sempre nela.
eu busco, eu medito, eu todo dia estou buscando, estou meditando. Ai, pastor, não estou conseguindo muito, mas nem que seja um pedacinho, eu estou ali todo dia, amém. Começa assim mesmo, com um pedacinho cada dia. Daqui a pouco você vai ver que é muitão cada dia. Ou você não crê nisso? Ah, não, muitão não vai dar, pastor, meu dia é difícil. O dia de todo mundo é difícil. O dia de todos aqui é difícil. Complicado, acontece um monte de coisa durante um dia aqui, né? Um monte de imprevistos. Ou você fala, hoje está um dia ótimo, daqui a pouco parece que vira tudo. Aí é só dificuldade, é só problema. Até o que estava bom parece que agora não está mais. É ou não é? É assim com vocês? Ou é só com algumas pessoas isso? Não, é só com o pastor e a esposa aqui. Não, só nós aqui, né? Não. E às vezes está tudo bem, né? Nossa, que maravilha, que dia bom, né? E tal, né? Daqui a pouco, gente, agora isso. Ai, mas essa notícia terrível. Agora mais essa. Agora isso aqui. E eu não lembrava disso daqui agora, não vai dar tempo nem de resolver. E vai dando uma aflição. É ou não é? Acontece tanta coisa. Então por isso a gente precisa ter amor pela palavra, meditar nela de dia e de noite. Porque precisamos muito dela. E esse é um valor a ser resgatado. O Senhor quer restaurar o nosso amor pela palavra. Tá? Glória a Deus. Tá? Amor mesmo. Tá? Muita gente duvida das Escrituras. Sabe por que duvida? Porque não vive as Escrituras. Porque se vivesse não ia duvidar. Se vivesse não ia duvidar. Então é preciso viver, comer a palavra, né? E quando veio aqui a palavra diante de mim, aqui no rolo, logo as comi, né? Disse o profeta, né? Logo as comi. Elas são espírito e vida, né? Ele comeu a palavra, é para comer a palavra mesmo. Mas eu tenho dificuldade de entendimento. Não, o Espírito Santo vai te iluminar. Fala com ele. Espírito Santo, não estou entendendo muito bem não, mas me dá o entendimento, ele vai dar. Tá? Ele vai dar. Ele não vai complicar não. Ele não vai complicar não. Certa vez eu estava lendo um livro de um pastor presbiteriano. Ele estava comentando a respeito do Apocalipse. Ele disse assim, olha, eu já estudei tanto o Apocalipse, tantas correntes de pensamento, né? Tantas interpretações, né? Tanta coisa. Aí eu falei, eu estou cansado de tanta interpretação. Eu vou fazer uma leitura assim gostosa, só querendo encontrar a mensagem de Deus nesse livro. Ele falou, que tranquilidade. Cada mensagem maravilhosa que Deus me deu. Eu até esqueci de tanta coisa que eu já tinha estudado na minha vida, né? Que só estava me atrapalhando, né? Só estava me atrapalhando. Aí ele falou, Senhor, obrigado, porque eu entendi o teu propósito aqui. Estou entendendo e estou muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então não vamos complicar, vamos simplificar e vamos crer numa palavra poderosa, tá? E você vai ser um leitor assíduo das Escrituras, amém, Jesus? E não só um leitor assíduo, mas como alguém que medita, que busca, que põe em oração, que tira dúvida. Pode tirar dúvida também com o irmão? Pode. Pode tirar dúvida com o líder de célula? Pode. Com outro irmão? Pode. Com o pastor? Pode. Não tem problema. É isso, é assim mesmo que funciona. E Deus vai mostrando, e Deus vai revelando, tá? E Deus vai nos devolvendo o amor pela sua palavra, tá? Tá certo? Então, não pode ser só de vez em quando. Não, quando eu vou no culto, aí eu leio a Bíblia. Não tem graça. Não tem graça. Só isso, não, é pouco. É pouco, é muito bom, né, ler aqui. Mas não pode se limitar. Você já tem que chegar aqui cheio dela. Cheio da palavra. Aí a palavra que vai vir, vai ser para arrebentar mesmo. Não é? Mas você já tem conteúdo, tá? Então louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus também quer nos devolver o amor pela prática da oração. Prática da oração. A oração se tornou para a maioria das pessoas uma obrigação religiosa, uma coisa cansativa e chata. Por quê? A pessoa ficou muito com aquela ideia, né, de coisa que eu vou ficar falando, repetindo, e aquela coisa muito séria. Queridos, a oração é simplesmente eu falar com Deus diretamente, sem precisar de intermediação. Sem precisar de intermediação de ninguém. Ou de nenhuma entidade, né? Não precisa de intermediação. Eu falo com ele, ele me ouve. E Deus tem prazer em nos ouvir. Sabiam disso? Fala para o seu irmão aí, Deus tem prazer em te ouvir.
Fala mesmo, Deus tem prazer em te ouvir. Ele quer que você ore. Ele já sabe da nossa vida, Ele já sabe das nossas necessidades. Tudo isso Ele já conhece, mas Ele não quer parar nisso daí. Ele quer ter uma vida conosco, uma proximidade conosco. Então não vai dar para ter se não tiver oração. Se não declarar a palavra de Deus em oração. Se não abençoar as pessoas em oração. Tá? Orar é falar com Deus. Mas virou um negócio assim, tipo ladainha, né? Opa, oração, né? Ai, que coisa chata, repetitiva, cansativa. Não é nada disso. É gostoso. E eu percebo que muitos, isso vai acabar em nome de Jesus. Nessa igreja vai acabar isso, em nome de Jesus. Vocês nem ouviram o que é, né? Então não dá para falar amém. Fizeram certo. Fizeram certo. Tá? Vocês nem ouviram ainda, né? Como é que vai falar amém? Glória a Deus, né? Nem sabe o que eu vou falar, né? Mas é o seguinte, muita gente não consegue orar nem um minuto sequer. Ah, pastor, o que é isso? Como assim? Ela começa a orar e fala, Senhor nosso Deus, abençoa minha família, abençoa aqui a minha igreja, né? Abençoa aqui tal, né? Eu não sei mais o que eu falo. Para por ali. Aí ela fica esperando acabar o momento de oração, né? Quando o ministério de louvor volta a entoar um cântico. Aí ela vai cantar, então agora eu vou cantar. Certo? Já perceberam isso? Tem pessoas que não conseguem orar nem um minuto. Quanto mais 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Quanto mais orar na vigília, não é? E vai ter vigília sexta-feira agora. Aleluia! E eu quero ter uma vigília lotada. O certo é ter mais gente na vigília ainda do que no culto de domingo. Ah, é, pastor? É, porque o culto de domingo eu tenho 2. Eu tenho 2. Então tem as pessoas que vieram de manhã, as pessoas que vieram à noite. Na vigília é um culto só. Então, né, é para estar mais cheio. E eu quero que a igreja venha para valer nessa sexta-feira. E vou mandar mensagem para todo mundo, tá? E quem não responder ao pastor, o pastor vai ligar. Tá? Vai ter que falar, confirmado, pastor, estou lá. Vai ter que responder ao pastor. Gostaram dessa? Não, né? Né? Aí eu vou, tá? Eu vou insistir. Falei, opa, mas não vai estar na vigília por quê? Opa, pera lá. Nem vamos acabar tão tarde, né? Venha, compareça. Precisamos orar. Precisamos buscar o Espírito Santo. Porque às vezes no culto normal não dá tempo de você fazer certas buscas. E na vigília dá tempo. Dá para você esperar. Certo? Nós precisamos, irmãos. Precisamos mais oração pelo batismo no Espírito Santo. Nós precisamos, tá? Muito mais. E a vigília é ótima para isso. Tá? Porque dá tempo. Né? Dá tempo, porque a palavra é mais curta e é tudo voltado para a oração. É ou não é? Quem tem vindo na vigília aí, ó? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Né? Levanta os que têm ido na vigília aí. Levanta um pouquinho do lugar aí, só para mim ver agora melhor. Ó, os que têm ido. Ó, os que têm ido. Vamos, né, na vigília. Os que têm ido na vigília. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Tá? Tem pessoas que vieram de manhã que também costumam vir, tá? Mas olha aí, ó. Não dá metade da igreja, dá 1/3 da igreja. Tá? Eu já fiz as contas, dá 1/3 da igreja que vem na vigília. Tá bom? 1/3 da igreja na vigília ou não tá? Pô, não é nem metade. Tá bom não. Uma igreja que ora e às vezes a pessoa não vem na vigília e depois fala assim, a gente precisava orar mais, né, aqui nessa igreja. Ué, mas você não vem. Se você vier, você vai orar. Amém, Jesus? Se você vier, você vai orar. Se você participar mais, você vai orar. Tem que vir, né? Tem que vir. Faça um esforço adicional. Estou me esforçando, pastor. Amém. Amém. Mas faz um esforço adicional. Porque é importante, tá? Não é a única maneira, essa é uma das maneiras, né? Porque nós precisamos ter uma vida de oração. E o Senhor quer resgatar essa vida de oração. Ele quer que a gente tenha prazer em orar. Amém, Jesus? Tá? Então, quando a gente for orar, a gente ora no poder do Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos orar. E vai ter que ser uma oração no poder do Espírito Santo. Senão não vale. É, pastor? É.
Porque oraçãozinha assim, tá, aquela coisa toda, isso aí já era, acabou, irmãos. Acabou. Esta é uma igreja que vai sempre orar no poder do Espírito Santo e expressar de verdade o que tem que expressar em oração. Botando para fora, falando com palavras, tá? Por que tem que falar com palavras, pastor? Audíveis, como eu expliquei de manhã. Para principados e potestades ouvirem e saírem correndo. Porque eles morrem de medo de crente que ora. Crente que fala muito, eles não têm medo, não. Que só fala, não vive nada. E é blá, 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 blá. Né? Não tem vida, não ora nada, não ora quase nada. Né? O inimigo não está nem aí com esse. Isso daí já está mesmo fazendo tudo do jeito que eu gosto, então deixa aí, né? Agora o inimigo morre de medo de crente que ora de verdade, no poder do Espírito Santo, e que abre a sua boca para declarar a palavra de Deus, para declarar a vitória de Deus, para declarar a restituição de Deus para toda a nossa vida de intimidade com Ele, aleluia. Com amor pela palavra e com amor pela oração. Amém, Jesus? Então, amor pela palavra, amor pela oração. Terceira restituição que o Senhor quer fazer também. Terceira, usar você com dons espirituais. Dons espirituais. Por quê? Porque o Senhor sempre concede dons aos seus filhos. Tá bom? Mas eu tenho que deixar que isso, né, venha para fora. Precisa exteriorizar isso. O que está interno vai exteriorizar. E somente pelo Espírito Santo é que isso vai ser possível. Amém, Jesus? Não adianta pela alma, pela força mecânica, né? Pela simulação, não adianta nada disso. Precisa ser pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer fazer isso. Nós temos pessoas no nosso meio aqui que têm os mais variados dons. E eles precisam ser mais utilizados. E muitas pessoas já foram muito usadas antes com uma série de dons, e hoje quase nada ou nada. Já perceberam isso? Ai, nossa, olha, mas eu era usado assim, ó, né? Mas e agora? Não é mais porque. Ah, o irmão lá também era usado assim, tá, mas agora não é mais por quê? Por que que não? Por que que não? O que que aconteceu? Por que que esfriou? Não pode esfriar nunca. O fogo do altar não pode nunca ser apagado. Por isso é que, né, tinha aquela ordem no tabernáculo e no templo, né? Tinha o fogo ali que nunca podia ser extinto. Se deixasse o fogo apagar, era uma tristeza. Deus até retirava a sua presença. Não podia deixar o fogo apagar. E continua sendo assim. Não pode deixar o fogo apagar. Não pode. O fogo apagar do altar. Não pode. O grande avivalista John Wesley, que já mencionei aqui algumas vezes, falou que ele não tinha medo que a igreja ali que ele começou deixasse de existir um dia. Ele tinha medo que ela prosseguisse existindo, mas sem o fogo do Espírito Santo no altar. Que esse que era o medo dele. Porque a coisa mais triste é quando o fogo se apaga. Então o fogo não vai apagar. Não vai apagar. E dons precisam ser utilizados aqui. E nós temos, tá? Pessoas aqui que oram e pessoas são curadas. Ah, tem, pastor? Tem. Tem, mas só que agora vai ser muito mais. Nós vamos usar muito mais. Tá? Nós vamos deixar que isso, né, aconteça de uma maneira contínua. Estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome. Falarão novas línguas. Vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os espíritos malignos vão ser expulsos. Vai tomar veneno, não vai morrer envenenado. Não vai. O veneno não vai fazer mal nenhum. Não vai morrer envenenado. Porque o Espírito Santo não vai permitir que isso aconteça. E vai usar cada vida, cada um, né, com o seu perfil, com a sua maneira, mas com os santos dons do Senhor. Amém, Jesus? Você crê nisso? Tá? Porque, irmãos, senão nós ficamos numa contradição enorme. Não é verdade? O que é uma igreja pentecostal? É uma igreja que crê no poder do Espírito Santo para hoje.
para tudo na nossa vida espiritual. Então vai ter amor pela palavra, vai ter amor pela oração. A oração vai ser eficaz. Não tem essa história de oração fraca ou forte. É uma oração que vai ser eficaz porque é no poder do Espírito Santo. Então ela vai ser sempre forte. Ok? Quer usar o nome? Vai ser sempre forte. Por quê? Porque é uma oração verdadeira. Tá? Não é porque num lugar é forte, no outro lugar é fraco, não é nada disso. O problema é nós mesmos, né? Se nós estamos buscando de verdade e cremos de verdade, entregamos de verdade e deixamos o Espírito Santo agir. Como vai ser uma igreja pentecostal se as pessoas não tiverem amor pela palavra, amor pela oração e se não tiver a manifestação dos dons do Espírito Santo? Não é? Fica um negócio assim, incoerente, não fica? Então não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Uma igreja baseada no Pentecostes é baseada totalmente no poder do Espírito Santo. Ele vai conduzir, porque Ele é a presença de Jesus aqui agora, atualizada para nós, ok? Porque Jesus falou, eu vou para junto do Pai, né? Mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará em tudo que for necessário, os guiará a toda a verdade. Aleluia! Glória a Deus, tá? Então é por isso que a gente tem insistido com os irmãos, tá? Então nós estamos formando uma igreja aqui, não é? E olha, o Senhor tem coisa maravilhosa demais para nós aqui, não tem? Você se sente feliz por estar aqui conosco? Glória a Deus. Então você não está aqui à toa, não. Você não entrou aqui de paraquedas, não. Tá? Tem gente que nem sabe como é que veio parar aqui, né? Mas quando veio falou, é aqui, daqui eu não saio mais. Né ou não é? Né? Tem gente que nem sabe dizer como é que foi, né? Aconteceu de jeitos inusitados. Esses jeitos inusitados é Deus. É Deus quem faz, tá bom? Não é que foi inusitado, não é que se sorteou, né? Unidunité, salameminguê, para ver qual é o lugar que eu vou. Não é nada disso. Mas Deus trouxe cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui, não é verdade? Então Deus sabe todas as coisas, não é? Eu não conhecia uma pessoa sequer em São José dos Campos e eu não vim parar nessa cidade aqui, né? Minha família, com o tempo, todo mundo se mudou para cá, mas nossa vida não era aqui. A nossa vida era São Paulo, Guarulhos. Era tudo lá, toda a nossa vida, amizade, né? Relacionamentos, né? Ministério, supervisões de células, com muitas células, muita gente, né? Aí vim para São José dos Campos começar um trabalho novo aqui do zero, sem ter ninguém aqui esperando especificamente, né? Olha só, mas Deus nos trouxe para cá. E nos trouxe porque Ele tinha propósito. Porque Ele tem propósito. Porque Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Ele tem muito para realizar, amém, Jesus? Tá? Então, quando o pastor insiste assim, queridos, abre a sua boca para orar, né? O pastor não fica insistindo. Vai chegar o dia que eu não vou falar mais nada disso. Não precisará mais, tá? Que eu sei que vai chegar o ponto que eu não vou precisar mais. Vai ser daquele jeito como eu fui acostumado. Podia ter pouca gente que fosse. Parecia que tinha uma gentarada danada orando. Aquela oração fervorosa, gostosa, tá? Que eu gosto de chamar, né? Os irmãos, né, já sabem que eu falo, que eu uso esse termo, né? Barulhão gostoso, né? Aquele barulhão de oração, né? Mas não é um barulhão que irrita, é um barulhão gostoso, é delicioso, porque é o Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Né? Certo? Quem está gostando aí, diga amém. Quem está estranhando aí, não diga nada. Estou brincando, gente. Essa foi para brincar, né? Então, queridos, nós precisamos ser, né, aqueles crentes para valer, que todo mundo já reconhece, vê Jesus, tá? Eu vejo que o senhor é uma pessoa diferente, vejo que a senhora tem uma maneira diferente de ser, né? Porque você, né? Eu era criança e eu aprendi isso, as pessoas, né, reconheciam os crentes até pelo jeito que eles, né, faziam as coisas. Falavam, essa mulher tem um andar assim de uma pessoa tão confiante, né, sem ser metida, sem, né, assim, tão tranquila, mas parece que ela é tão confiante nas coisas. Dessa mulher tem alguma coisa diferente, né?
E era uma mulher de Deus ali, né? Então a pessoa até sem saber o que era, né? Percebia que tinha algo diferente, né? Então, nós temos que ser essas pessoas que fazem a diferença. Porque são verdadeiros filhos de Deus, amém? Você é essa pessoa? Então é amor pelo quê? Pela palavra. Amor pela... E amor pelos dons espirituais. Vai ter tudo, vai ter tudo. De forma gostosa, equilibrada, mas vai ter tudo. Está tudo à disposição, tá? Tudo à disposição. E quando o pastor insiste em falar certas coisas, é para ensinar, tá bom, irmãos? É para ensinar, porque nós estamos ensinando o povo a fazer as coisas, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ungir com óleo todos os irmãos, entregando uma unção de restituição, tá? De restituição nessas 3 áreas que nós falamos hoje aqui. Amém, Jesus? Você quer receber essa unção? Você vai receber. Nós vamos orar todos juntos primeiro, depois então nós vamos estar ungindo a todos, tá bom? E aí eu vou explicar como é que vai ser, tá? Esta unção. E durante essas 7 semanas nós vamos fazer isso, tá? Tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, tá? E estaremos ungindo os irmãos, tá? Declarando que o Espírito Santo está de fato, né? Trazendo de volta, resgatando de volta tudo aquilo que é importante e necessário. Gente, vai ser incrível. E vamos ter muito testemunho. Você gosta de testemunho? Então, é só procurar o pastor e falar, pastor, quero dar o testemunho, tá bom? Ah, aqui não tem testemunho. Tem sim, irmãos. É que tem gente que não fala, que quer, né, testemunhar no culto. É que muitos já testemunham na célula, não é? Aí testemunham lá. Mas se quer testemunhar também no culto, é só falar com o pastor. Amém, Jesus? Tá? Amém? Então, a gente tem sim. Sempre teve, tá? Oportunidade para isso. Mas então é só as pessoas expressarem isso. Pastor, eu quero caminhar, eu quero trabalhar mais, eu quero participar mais das coisas, tá? Chega e fala. Não precisa esperar ser escalado, não. Tem gente que fica esperando, né? Ser escalado. Não, se escala. Se escala. E aí, vamos ver o que Deus faz. E é tudo na base da oração. Amém, Jesus? Tá? Então é assim que vai ser, tá? É assim que será. E eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, tá bom? E depois que falarmos desse texto, estaremos então orando com os irmãos, amém? Então já estamos finalizando aqui. Diz assim a Escritura. Agora, porém, qual é o momento? Agora, ok? Agora, não é depois não. Ah, depois eu vejo como é que é isso aí, né? Não, é agora. Agora, porém, declara o Senhor. Quem declara? Então não sou eu que estou declarando, eu sou um porta-voz aqui, né? Sou só como diz meu pai, né? Um menino de recados de Deus. Né? Estou trazendo aqui o recado dele. Então, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, aleluia. Está mandando voltar, volta, volta. E quando Ele nos restitui, nós estamos voltando para Ele, não é cultuando o passado, não. É voltando para o Senhor e aquilo que é fundamental na nossa vida com Ele, aleluia. Então, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ó, é para valer, hein? Com jejum, lamento e pranto. Senhor, eu quero mudança. Senhor, eu quero que seja diferente. Eu quero uma outra segurança. Eu quero uma outra alegria muito maior. Eu quero isso. Versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Aí, ó. O judeu rasgava as vestes, né? Em sinal de arrependimento, né? Se arrependeu, sim, me arrependi. Rasgava a veste, né? Aí os profeta Joel aqui vem e diz assim, não. Deus fala assim, olha, não vai adiantar só rasgar a roupa. Vestir pano de saco. Né, jogar cinza na cabeça, não basta isso.
tem que rasgar o coração, tem que se voltar para Deus. Os sacerdotes do templo não gostavam, viu, dos profetas. Porque parecia que os profetas eram contra, né, o sacerdócio. Não era contra o sacerdócio, era contra, né, o sacerdócio mal feito, realizado fora dos propósitos de Deus. Né? Então, os profetas falavam o que tinha que ser falado mesmo. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo. Tem misericórdia e tem compaixão de nós. Tardio em irar-se, cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Pelo contrário, envia a graça. Favor imerecido de Deus em nosso favor. Aí Ele libera isso. E nessa noite Ele está liberando isso para as nossas vidas. Ele está liberando isso para a minha vida e para a tua vida. Ele está liberando. E Ele vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé neste momento. Fala glória a Deus enquanto você se levanta.